Olá, muito boa tarde. Mundo Record News já está no ar com as principais informações que se marca a atualidade nacional e internacional. E nota começa para o Japão, onde pelo menos uma pessoa morre e cerca de 100 pessoas ficam feridas depois que o tufão atinge o país. O tufão Haishen é o 10º da temporada deste ano. Pelo menos 130 mil casas estão sem energia elétrica na ilha de Kyushu, no sudoeste do país. 4 pessoas que caíram em um rio depois de um deslizamento de terra seguem desaparecidas. Quase 2 milhões de pessoas receberam ordem para deixar suas casas. Com as fortes chuvas, boa parte do comércio no sudoeste do país foi fechada. O tufão também afetou os transportes, como o sistema ferroviário de alta velocidade e os aeroportos, onde 580 voos foram cancelados. O tufão número 10 já deixou o país, mas as áreas atingidas continuam em alerta. O fenômeno foi para a Coreia do Sul, onde chegou com ventos de mais de 160 km por hora e chuvas torrenciais. Quase 2 mil pessoas deixaram suas casas. Mais de 20 mil imóveis ficaram sem energia elétrica. Na Angola, o Sindicato de Médicos insiste na afirma que argumentos apresentados sobre morte de médico pediatra até o momento para a polícia que é verdadeiro, por isso essa está fala na manifestação e protesto. O triste episódio aconteceu no passado dia 1 deste mês. O médico Silvio Dalla, de 35 anos de idade, perdeu a vida horas depois de ter sido levado a uma unidade policial por supostamente não ter usado corretamente a máscara no interior da sua viatura. O caso chocou profundamente a sociedade e gerou uma onda de revolta até nas redes sociais. Indignado, o Sindicato Nacional dos Médicos de Angola decretou luto nacional, que terá a duração de 5 dias. A medida é vista também como forma da classe médica mostrar o seu descontentamento em relação ao excesso de alguns agentes da polícia na abordagem dos munícipes. O nosso objetivo é mostrar à sociedade que não estamos contentes com a atitude da polícia, não é? E que houve um excesso de zelo por parte da polícia na abordagem do caso, se tivermos que ter em conta que mesmo as normas que não têm o uso de máscara, em momento nenhum, revela que quem não paga tem que ir para a cadeia, quem não paga tem que ir para a cela. Não é? Adriano Manuel defende, por outro lado, que não são verdadeiros os argumentos até agora apresentados pela polícia e acrescenta que estão, inclusive, previstas manifestações em reação. A Polícia Nacional insiste em justificar uma coisa que, do ponto de vista médico, está mais do que provado que não foi o infarto do miocárdio a causa da morte. Não é? Nós vamos apresentar justificações mais plausíveis. Durante este período, os médicos de diferentes unidades hospitalares que se mostram solidários com a causa devem obrigatoriamente vestir-se de preto ou colocar um símbolo em suas batas que representa o gesto. O luto nacional vai até sexta-feira e depois serão feitas manifestações pacíficas que, segundo o representante do Sindicato dos Médicos, poderá culminar em uma paralisação geral dos serviços médicos, caso esta situação não for devidamente esclarecida. Nós não nos vamos calar. A classe médica, o Sindicato dos Médicos de Angola, não se vai calar diante da morte do Silvio. Enquanto não sabermos os culpados, não vamos calar em relação à morte do Silvio. E ali na Cabo Verde, previsão é para registro de chuva na tudo ilhas do país. E a região norte de Cabo Verde pode ser mais afetado, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica. Alerta pode ocorrer depressão tropical com previsão para vento que pode chegar a 80 km por hora, segundo informações de INMG, que aponta que esse cenário também afeta fortemente na mudança de tempo, gerando agitação marítima na todo o arquipélago, acompanhado de ventos fortes, trovoadas, sendo ilhas a norte mais afetadas. E conforme imagens na Santo Antão, manche hoje Cuchuba, cheia e ventos, imagens que não teve acesso através de quadro Caça Notícias e devido ao mar agitado que foi possível fazer ligação marítima entre Santo Antão e São Vicente. Serviço Nacional de Proteção Civil
recomenda à população em geral e particularmente que vivem nas zonas de maior risco adotem um conjunto de medidas de autoproteção. Autoridades de saúde estão preocupadas com o risco de propagação de Covid-19, sobretudo entre jovens que constatam respeito a recomendações sanitárias. De acordo com o Diretor Nacional de Saúde, mensagens está passa, mas o que está falta é responsabilização de pessoas na coloca em prática orientações. A presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública chamou uma vez mais a atenção da população para que tenha prudência e que evite aglomerações. Maria da Luz Lima fez referência às pessoas que estavam amontoadas nas ruas da capital com a chegada das chuvas. Queremos chamar a atenção para que haja alguma prudência nas celebrações. Há que respeitar o distanciamento, há que respeitar o uso de máscaras, há que respeitar todas as medidas preventivas que já foram preconizadas, que é do conhecimento geral. Cabo Verde conta neste momento com mais de 500 casos ativos da Covid-19 e por isso, de acordo com a responsável, a prevenção deve ser no geral e assumida por todos. Por outro lado, o risco de doenças em contacto com as águas das cheias e as inundações, porque essa água se as pessoas banharem, podem ter vários problemas, desde problemas de pele, problemas gastrointestinais, hepatites, várias outras doenças relacionadas com essa água que não é potável e ainda por cima, portanto, a enchente de água pode ter também materiais cortantes, porque quando vêm enxurradas e as cheias, trazem sempre lixo. Ainda de acordo com o Diretor Nacional da Saúde, a mensagem está a passar. O que falta, segundo o mesmo, é a responsabilização das pessoas em colocar em prática as orientações. Todo jovem tem pessoas idosas na casa, tem pessoas de risco em termos de doenças associadas, de pô-lo em condição imunológica enfraquecido, e então é uma responsabilidade acrescida que jovens devem ter. Arthur Correia apela sim para uma atitude responsável de todos no combate e controlo da Covid-19 em Cabo Verde. E na Angola foi realizado o teste de despiste de Covid-19 a cidadãos repatriados que completam o período de quarentena. Populares abrangidos foi surpreendido com informações de que estavam em condições de testa. Os testes foram agendados para cidadãos angolanos expatriados que tenham completado o prazo da quarentena institucional. O local escolhido foi o Hospital Américo Boa Vida. Que não pode se fazer o teste sem o termo de responsabilidade, porque os testes que aqui estão somente para aqueles que chegaram de viagem, exemplificando de Lisboa e Brasil. E quem não tiver o termo de responsabilidade não vai testar. A campanha foi marcada com surpresas. Algumas pessoas aperceberam-se apenas no local que não podiam ser testadas. Preciso de regressar para Malange, mas eu ouvi que aqui está a se fazer o teste. Então vim para aqui desde manhã, das 7 horas até 6 horas. E estão a dizer que não vão atender, só vão atender aqueles que vieram de voo. E nós que viemos da província não estão a atender. As crianças estão a passar fome, já aguentamos esse tempo todo. Para quem esperou muito tempo por este momento, a notícia foi constrangedora, principalmente para os cidadãos nacionais que vieram de outros pontos do país e que dependem apenas do resultado do teste para seguirem o encontro dos seus familiares. A Organização Mundial de Saúde inicia esta semana a avaliação de resposta à pandemia de Covid-19 com a primeira reunião de um comitê de peritos, segundo o anúncio do diretor-geral Tedros Adhanom, que indicou que o comitê, constituído por 23 especialistas, também avalia funcionamento de regulamento sanitário internacional durante a pandemia e até recomenda alterações caso for necessário. Entre os pontos a analisar pelos peritos estão a convocação de comitês de emergência em janeiro, quando se conheceram os primeiros casos de infecção por Covid-19 na China, e a declaração de emergência de saúde pública internacional em 30 de janeiro. A OMS anunciou em 27 de agosto que iria criar um comitê independente formado por peritos internacionais para estudar a eventual revisão do Regulamento Sanitário Internacional
que regulamenta a declaração de emergência de saúde pública internacional como a da doença Covid-19 e medidas específicas a aplicar nos portos, aeroportos e postos fronteiriços, além de exigir aos países que notifiquem a OMS de surtos que possam ameaçar a saúde pública mundial. O comitê deverá apresentar um relatório preliminar em novembro e um final em maio de 2021. Um outro comitê irá paralelamente avaliar a gestão feita pela OMS à pandemia da Covid-19, muito criticada pelos Estados Unidos, que iniciaram em julho o processo de saída da organização. Desde 11 de março que a Covid-19 é considerada pela OMS uma pandemia. Israel enfrenta um novo surto de coronavírus. O país é quinto no mundo em número de infecções por milhão de habitantes. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e o gerente nacional do projeto do coronavírus, Roni Gamzu, disseram que o governo não descarta o bloqueio total das atividades. O Conselho de Segurança Nacional de Israel também discute o possível fechamento do Monte do Templo. Por enquanto, o Muro das Lamentações só aceita um número limitado de visitantes, divididos em grupos e com distanciamento social. Nas últimas 24 horas, o número de cidades vermelhas, regiões com alto número de infectados, aumentou para 40. Um toque de recolher noturno em todas as cidades vermelhas entrará em vigor na terça-feira, das 7 da noite até as 5 da manhã do dia seguinte. As escolas nessas áreas serão fechadas e haverá proibição total de encontros de mais de 10 pessoas em áreas fechadas e mais de 20 pessoas em áreas abertas. A previsão é de que as medidas permaneçam até o fim das festas judaicas, que começam no dia 18 de setembro e vão até outubro. O exército israelense ficará encarregado de aumentar a fiscalização. O número de mortes na maioria de países mais afetados pelo coronavírus e que já retoma a economia afasta a possibilidade de uma segunda onda de doença. Os novos surtos trazem números mais positivos. O registro de mortes agora é bem menor do que as taxas contabilizadas durante os primeiros meses da pandemia. Na Espanha, que teve o maior número de infectados no continente europeu, o total de óbitos no fim de agosto não passou dos 3,7% em relação ao pior momento da pandemia. E na Itália, as mortes representam 0,7% do pico. As curvas do coronavírus, baseadas em dados oficiais, reforçam a hipótese de que os lugares mais afetados nos últimos meses devem ter um menor número de vítimas fatais a partir de agora. As explicações para esse novo cenário podem estar no maior acesso e no aumento no número de testes em todo o mundo. Um sistema de saúde mais bem preparado, com conhecimento maior da doença, também pode influenciar nessa redução da mortalidade dos pacientes. Essa tendência europeia segue a mesma em países como Brasil e Estados Unidos. Ainda assim, os especialistas reforçam que é preciso manter os protocolos de segurança. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro participa de comemorações do Dia da Independência na Brasília. Por causa de pandemia, o tradicional desfile foi cancelado. A independência do Brasil foi comemorada em uma cerimônia bem menor e mais rápida do que o tradicional desfile. Antes das comemorações, a primeira-dama Michele Bolsonaro falou com apoiadores e tirou fotos. Bolsonaro saiu da residência oficial de Rolls-Royce conversível da presidência, escoltado pelos Dragões da Independência. Ele não usava máscara e estava acompanhado de crianças. Em seguida, Bolsonaro se juntou às outras autoridades para a execução dos hinos nacional e da independência. Com ele e a primeira-dama estavam o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o vice-presidente Hamilton Mourão, os chefes das Forças Armadas e ministros. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não foi ao evento. Aviões da Esquadrilha da Fumaça fizeram manobras e homenagens ao país no céu da capital. Logo após a cerimônia, Bolsonaro, alguns ministros e o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, se reuniram na casa do secretário especial de Assuntos Estratégicos, almirante Flávio Rocha.
Por causa da pandemia, no mês passado, o Ministério da Defesa publicou uma portaria em que orientava as Forças Armadas a não participarem de eventos como desfiles, para evitar aglomerações. Em um vídeo divulgado pela assessoria, o ministro Fernando Azevedo destacou a importância da data. O 7 de setembro foi um passo fundamental para a construção da nação brasileira. As guerras de independência em terra e no mar custaram o sacrifício e a vida de muitos, contribuindo para a construção do país que temos hoje, unido, livre e soberano. E com o isolamento social causado pela pandemia, segundo pesquisa, uma doença silenciosa se avança. Para levar apoio à população contra a depressão nesse Setembro Amarelo, campanha SOS Vida sai à rua em mais de 300 cidades brasileiras. Uma mão estendida para quem pode precisar de ajuda. Nas mensagens espalhadas pela Avenida Paulista, o alerta sobre uma doença que muitas vezes avança silenciosamente até se tornar grave, a depressão. A conversa com os voluntários da campanha SOS Vida é o primeiro passo para começar uma mudança. Francisco parou para ouvir, recebeu o material e lembrou que pode ajudar um amigo que não tem se sentido bem. Muita gente que perdeu seus empregos. Eu conheço pessoas que, mesmo diante de toda essa situação, entrar em depressão, de achar que nada na vida vai dar mais certo. Estar atento aos sinais é essencial para buscar logo ajuda. Um dos sinais é a tristeza, a vontade de ficar trancado no quarto escuro. Pelos casos que a gente tem ajudado, as pessoas que a gente tem acompanhado, a gente vê que a depressão ela é uma doença que vai matando a pessoa aos poucos. Oferecer apoio para quem sofre de depressão é ainda mais importante no momento em que tantos brasileiros enfrentam dificuldades por causa da pandemia. Preocupações, ansiedade, fatores que podem piorar a doença. Em uma pesquisa que ouviu psiquiatras, 9 de cada 10 profissionais diagnosticaram um agravamento no quadro dos pacientes. A ação da Igreja Universal do Reino de Deus chegou a 343 cidades nos 26 estados e no Distrito Federal. Mesmo com chuva, voluntários saíram às ruas em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em Curitiba, no Paraná, foram montadas tendas para as conversas. Em São Luís, no Maranhão, a ação foi no Centro Histórico. Na Bahia, nos pontos turísticos mais famosos de Salvador, um desfile de solidariedade. No Rio de Janeiro, foram distribuídos panfletos para quem estava a pé ou de carro. Nos faróis, voluntários seguravam faixas com mensagens positivas. O objetivo dos organizadores é alcançar cerca de 500 mil pessoas com o trabalho dos 8 mil voluntários. Entre eles, pessoas que tiveram depressão. A Caroline sofreu com a doença dos 14 aos 21 anos. Foi através de frustrações que começaram a acontecer na adolescência e conforme o tempo essas frustrações foram aumentando ao ponto do meu primeiro emprego eu não consegui mais trabalhar. Agora, com 27 anos, ela quer usar a própria experiência e o apoio recebido para ajudar quem precisa. Eu venho com toda a alegria do mundo, com tudo aquilo que eu posso trazer, eu venho para poder dar para as pessoas aquilo que eu recebi. Nota conferir as outras manchetes que se marca a atualidade internacional na revista de imprensa. Record Europa da notícia, França volta a fechar escolas após aumento de novos casos de Covid-19. O país encerra 28 escolas e 262 turmas, uma semana depois de reabertura de escolas. R7 da notícia, pandemia exclui mães do mercado e força empreendedorismo. Já Mundo ao Minuto da informa, Covid-19 e primeiro lote de vacina russa estava a ser disponibilizado para a população. Al Jazeera traz como manchete: Índia e China se acusam mutuamente de disparar contra a tensa fronteira.
Pequim acusa Nova Delhi de severa provocação militar, mas Índia nega que se soldados tenha cruzado a disputada fronteira. Euronews destaca a opositora Bielorrússia detida na fronteira com a Ucrânia. A nível de África, Angópita noticia na malícia de AODA prazo de uma semana para a junta nomeia um presidente civil. Por último, VOA te informa presidenciais americanas devem ser decididas na debates. E assim, Mundo Record News desta terça-feira, 8 de setembro, termina. De minha parte é tudo, te agradeço a presença e a companhia. E o pode ficar agora na companhia do programa Hoje em Dia.